Neste jogo, você assume o papel de Robert Robinson, que é um CLT lascado, pobre, que não tem onde cair morto, que já foi um grande herói, o Mecha Man, que ao buscar vingança pelo assassino do seu pai, o vilão Mortalha, merdas aconteceram e seu mecha robô é destruído. A armadura essa que um dia foi do seu avô e do seu pai, era passada de geração em geração, foi completamente destruída nessa treta aí, o impossibilitando de atuar como herói, pois ele era tipo o Homem de Ferro, ou seja, sem poderes, colega. E depois de anunciar sua aposentadoria na televisão e ficar na merda por ter torrado todo o seu dinheiro no seu traje, ele ainda é espancado por bandidos após impedir eles de fazerem malandragem. E lá, tomando uma surra, ele é salvo por uma heroína veterana, a Loira Luminar, que chama ele para tomar um drink e parece que pinta um clima. Deixa pra lá, nunca dá certo, é assim minha vida, acontece essas coisas. Ali ela conta o real motivo para estar ali, ela estava o convidando para uma agência chamada Superhero Dispatch Network, um centro de operações de super-heróis, onde ele estaria encarregado de reabilitar ex-supervilões delinquentes. Então a sua tarefa seria dar suporte a eles por chamada e enviá-los para situações de emergência. E lá no trabalho você vai reencontrar velhos amigos, vai ter que lidar com esses jovens merdeiros aí e escolher com qual das gatas você vai ficar. Qual que eu escolhi? Eu não vou dizer porque eu não quero arrumar treta. E até mesmo cortar a galerinha aí do trabalho que não tá dando muito certo. Foi mal, Coupei, mas o Sonar é muito mais legal que você. O estúdio responsável por Dispatch foi o AD Rock Studios. E quando eu vi algumas gameplays, cenas desse jogo, não sei porquê, mas me parecia algo familiar. E depois que eu fui pesquisar mais sobre, eu descobri que este estúdio, ele foi feito por ex-funcionários da Telltale Games, então minhas dúvidas foram totalmente respondidas. E pô, velho, eu parando agora pra pensar isso, me lembra o caso do Expedition 33 lá, que também foi feito por ex-funcionários da Bugsoft, que atualmente não tá conseguindo fazer jogos muito bons, né? E aí, isso aí mostra que o maior problema é a empresa, não é a galera que tá trabalhando lá, não. Porque a galera só foi sair e fez um jogaço, mas enfim. Falando da gameplay de Dispatch, como a gente já joga com o Robert e ele é um cara comum e sem armadura ele não consegue fazer nada, e como eu já havia mencionado antes, ele fica na linha de comunicação auxiliando o time dele. A gameplay é bem simples, mostra lá o mapinha e os personagens, e aí você tem que enviar eles para missões. Lembra muito até aqueles jogos de Facebook, você sabe? Mas só que não é tão simples assim, porque quando você manda um personagem para uma missão, quando ele volta, ele precisa de um tempinho para descansar, só depois que recarregar que você vai poder usar ele de novo. E na barrinha tem tempo para as missões, então você tem que administrar muito bem o tempo e se organizar. Também tem uma porcentagem de acertos e erros nas missões. Existem as probabilidades dependendo da habilidade do seu personagem e tal. Vou dar um exemplo. É o personagem do Sonar. Ele é um personagem que ele é capaz de se transformar. Ele tem duas formas. A forma que é mais humanoide e a fera, que ele vira um morcego gigante. Quando você manda ele para uma missão, quando ele volta, ele se transforma. Só que, assim, a forma humana dele, ele tem inteligência. Então, se você mandar ele para uma missão de uma palestra, ele vai conseguir status positivos porque essa é a habilidade especial dele, entende? Já se for um personagem que ele tem status mais em força, se você mandar ele para uma missão onde ele tem que usar força bruta, assim funciona. Se você manda um personagem onde ele tem status altos em carisma e você mandar ele para uma missão onde ele tem que dialogar com alguém ou convencer, pode ter certeza que ele vai ter mais acertos quando finalizar. E você também pode mandar os personagens em duplas e trios, que isso pode aumentar ainda mais. É como se o jogo somasse os status e aumentasse. Então você pode fazer duplinhas e essas duplinhas podem ganhar XP e assim em diante. Existem personagens com habilidades especiais, como por exemplo a Malévola, que é capaz de curar um amigo se ele estiver na parezinha ali dela, e a Garota Invisível, ela consegue ir mais rápido para as missões se ela estiver sozinha. Aí caso um personagem fracasse na missão, ele volta ferido, mas aí se você mandar ele ferido e ele fracassar de novo, ele fica fora da partida, como se ele tivesse sido nocauteado. E aí que entra os itens. O jogo tem 3 itens. Tem o Band-Aid, que serve obviamente para curar personagens machucados, tem a garrafa de
café, que serve para você acordar um personagem que tá em descanso, ou seja, você tá com pressa, acorda ele e manda ele pra missão. E tem eu esqueci agora como é a imagem lá, acho que é um coração, que você pode usar ele para obviamente reviver um personagem que foi nocauteado. Você vai ganhando XP, você vai upando os personagens e tal. Gente, eu estou explicando assim o básico do básico para vocês. Aí também tem momentos em que você precisa hackear um minigamezinho lá, que você mexe uma bolinha e você tem que mover ela e tal. É bem de boas também. Uma outra coisa bem divertida é que enquanto você tá no mapa em missão, os personagens eles ficam conversando em call. Então é um monte de gente falando besteira, abobrinha, se xingando. É muito divertido. Assim como nos jogos do The Walking Dead, os caras sabem fazer personagens legais, velho. Cada um deles tem um visual maluco, tem uma personalidade maluca e tem o seu jeito de agir. E como você tá lidando com jovens delinquentes, não espere que eles vão te respeitar de forma tão fácil. Como são muitos personagens, obviamente não vai dar pra focar em todos, desenvolver todos. Então o jogo ele dá mais foco no seu amigo, Chase, a loira luminar, e a Invisigirl. É Invisigirl? Eu vou chamar de garota invisível. E o elenco de voz também desse jogo é só galera peso pesado. O Aaron Paul, o Jesse do The Walking Dead, que dá vida ao Robert. E também tem o Matthew Mercer? Enfim, que é um dublador muito brabo também, que dubla o Leon de Resident Evil, entre outros personagens, tá? Tem muitos nomes aí. É uma galera realmente de peso. E como eles são muito bons, eles conseguem dar muito carisma pra essa galera da equipe Z, né? Que é o nome da equipe que o Robert toma conta. Um ponto que eu gostaria muito de ressaltar também sobre os personagens é que eles não caem nessa ideia manjada de clichê. Um exemplo é o personagem do Phenomenon Man? Olha só, eu vou mostrar pra vocês essa cena aqui. Blonde blazer. Are you ready to go? Imagine aí comigo, você aí que está calejado de versões distorcidas do Superman, o que é que você vai imaginar? Quando eu vi esta cena, eu já imaginei, este maluco vai ser um dos vilões do jogo, ele vai ser um Superman malvado e não sei o que, vai ter que lidar com ele. Mas graças aos céus, um pequeno spoilerzinho, ele é gente boa demais, cara, é gente boa. Ele é praticamente um Superman, só que sem ter sido criado na Terra, ele é um Superman sem os costumes daqui. Então já é um ponto muito positivo pra mim, porque ele não cai nesse clichê que já tá manjado e chato, né? Mas voltando para a galera da equipe Z, é muito bom ver como esse grupinho vai se desenvolvendo. Muitos deles ali no início nem sequer se davam bem, um ameaçando o outro e não sei o que, era um sabotando o outro e muitas outras coisas. Então, conforme a história ela vai avançando, eles vão se aproximando, vão ter vários momentos, eles vão tretar junto em bar, vão estar comendo lanche à noite, jogando a conversa fora e depois fazendo até uma festa no apartamento do Robert. Então, mesmo aqueles que tiveram pouco tempo de tela, eles são muito divertidos, muito carismáticos. Mas é claro, de toda essa galerinha aí que tem da equipe Z, o destaque maior vai para Garota Invisível, onde tem vários desfechos que você pode ter com ela, pode ter um romance, ela tem finais diferentes, onde você pode fazer com que ela se redima dos seus erros e mostre o caminho para se tornar uma heroína, ou ela pode ir pro caminho da super vilã, onde ela vê que não tem perdão para o que ela fez e tal. Um outro detalhezinho também é que o jogo ele tem HQs que expandem mais o universo. São HQs bem curtinhas, eu acho que você ganha elas se você comprar a versão Deluxe do jogo. Até o momento são 5 histórias, eu não sei se vai lançar mais, mas tem umas muito boas que exploram mais a lore, viu? Então eu recomendo. Como nem tudo são rosas, ele possui alguns probleminhas que os jogos da Telltale já tinham, que é o que? Algumas escolhas que não afetam em nada. São escolhas bem específicas que podem afetar sim o decorrer da história, mas muitos momentos de Quick Time Event, essas coisas não fazem absoluta diferença. Em uma cena de luta, se você errar, ou não vai acontecer nada, ou vai aparecer um personagem para te salvar. Então, tanto até que o jogo tem uma opção de make filme, onde você não precisa ter Quick Time nem nada, você só precisa sentar lá e assistir. E uma coisa também que eu vi o pessoal reclamando é o fato do jogo ele ser episódico, né? Ele saiu, se não me engano, saíam 2 episódios por semana. E nesse caso, eu não acho ruim,
porque ele é um jogo curto, eu terminei em 7 horas, bem rapidinho, então foi uma forma realmente de manter um hype, é como se fosse uma série. E uma coisa muito boa é que não teve essa parada de spoiler nem nada. Eu mesmo consegui jogar tranquilamente, tipo assim, cada episódio é 1 hora de duração, então você senta na cadeira e passa o tempo super rápido. Não tem aquela parada de tipo, eu maratonei, não sei o que, você abre o Instagram, o TikTok e toma um spoiler. Não, todo mundo teve aquele tempozinho de jogar junto, de se aventurar. Até porque se o jogo tivesse saído completo, o hype ia acabar muito rápido. Então não me incomodou de forma nenhuma. E sem falar do preço, que é bem acessível, né? R$80, se não me engano, foi 80, 90, não lembro agora. Mas se for comparar com os jogos, né, da atualidade, que é tipo, sei lá, 300, 400 reais, né, 80 reais não parece tão caro. Então, e também fica a seu critério, né, se você quiser esperar uma promoção e tal, fica à vontade. Dispatch é uma comédia ambientada em um ambiente de trabalho com a temática de super-heróis. Com uma história simples, mas que faz o simples muito bem feito. Cara, é um jogaço. Além, claro, do seu visual bonito, não tenho o que falar, cara. Dispatch Expedition são exemplos de que muitas vezes grandes empresas não valorizam quem tá debaixo do nariz deles. Ideias incríveis que não sairiam do papel se não fosse pela autorização dos engravatados e da galera que tava acima deles, né? Isso serve para mostrar pra gente, existem ambientes que não vão valorizar a gente de forma nenhuma, não importa o que a gente faça. Nunca vão reconhecer o valor que a gente merece. Então, às vezes, é só necessário um empurrãozinho pra gente conseguir se superar e surpreender. Se você curte esse tipo de jogo, de narrativa, cara, é um recomendo demais. É uma grande surpresa e, nossa, foi um dinheiro muito bem gasto mesmo. Mas e aí, me conte aí, você ficou com quem? Com a garota invisível ou com a loira luminar? Conta aí. Mas enfim, obrigado por ver até aqui. Deixa um likezinho, se inscreve aí se possível, dá uma olhada nos vídeos. Valeu, galera. Até mais. Fui. All rolled into one, I'm a bitch. My name's Robert, such a bitch whose name is Robert. I'm a bitch, yeah, I'm a bitch. I'm such a fucking bitch.